Uma gema, do latim gema, ou pedra preciosa, é um mineral, rocha ou material petrificado que, quando lapidado ou polido, é colecionável ou usável para adorno pessoal em joalharia. Algumas são orgânicas, como a âmbar, resina de árvore fossilizada e o azeviche, uma forma de carvão. Certas gemas, embora valiosas e bonitas, não são suficientemente duras ou são demasiado frágeis para serem usadas em joias, por exemplo, rodocrisita, mas são exibidas em museus e procuradas por colecionadores. As gemas são descritas e classificadas através de diferentes especificações técnicas. Em primeiro lugar vem a sua composição química. Os diamantes, por exemplo, são constituídos por carbono, os rubis e safiras por óxido de alumínio. Dependendo da simetria dos cristais, as gemas são enquadradas em uma de 7 sistemas cristalinos: cúbico, hexagonal, trigonal, tetragonal, ortorrômbico, monoclínico ou triclínico. Um outro termo usado é o hábito, a forma ou combinação de formas que a gema exibe. Como exemplo, os diamantes cristalizam no sistema cúbico e são encontrados frequentemente na forma octaédrica. As gemas são classificadas em grupos, espécies ou variedades. Por exemplo, o rubi é a variedade vermelha da espécie corindo, enquanto que todas as outras cores desse mineral constituem a variedade safira. A esmeralda verde, água marinha azul, a bisbiate vermelha, o cotianita incolor, o inodoro amarelo e a morganita rosa são todas variedades da espécie mineral berilo. Turmalina e granada são nomes de grupos de gemas, não de uma espécie ou variedade. Caracterizam-se por índice de refração, dispersão, peso específico, dureza, clivagem, modo de fratura e brilho. Podem exibir ou não pleocroísmo e luminescência e ter um espectro de absorção característico de cada uma delas. Certos materiais ou falhas numa gema podem estar presentes na forma de inclusões características. As gemas de um determinado local podem apresentar características próprias que não são vistas na mesma gema quando procedente de outras cores. Uma gema é apreciada especialmente pela sua beleza ou grande perfeição, portanto, uma raridade e às vezes a própria forma do cristal natural. O diamante é uma gema altamente apreciada, pois é a substância mais dura conhecida e, além disso, reflete a luz de uma maneira própria e apelativa quando facetado. No entanto, os diamantes estão longe de ser raros, sendo extraídos anualmente milhões de quilates. Tradicionalmente, as gemas mais comuns eram classificadas em pedras preciosas e pedras semipreciosas. A primeira categoria foi determinada sobretudo por uma história de uso eclesiástico, devocional e cerimonial e pela sua raridade. Somente 5 tipos de gemas foram consideradas preciosas: diamante, rubi, esmeralda, safira e ametista. Hoje em dia todas as gemas são consideradas preciosas, embora 4 das 5 gemas cardinais, excluindo agora como ametista, seja geralmente, mas nem sempre, as mais valiosas. Já as gemas sintéticas são produtos artificiais que apresentam a mesma composição química, a mesma estrutura cristalina e propriedades físicas idênticas ou muito próximas a um material gemológico natural e existente, tendo, em primeira análise, as mesmas propriedades físicas e químicas que o seu parente natural. Quando se fala em pedras preciosas, referimos-nos a materiais naturais, com exceção das pérolas de cultura, orgânicos e inorgânicos que, pela sua beleza, durabilidade e raridade, são utilizados em diversos tipos de joias e artefatos. O colecionismo é outro destino das pedras preciosas, que possibilita a aquisição de belos exemplares com qualidade gema 1, mas que devido às suas características de durabilidade, pouca dureza, fragilidade, não são suscetíveis de ser usadas em joalharia. O interesse que os diversos povos manifestaram desde sempre pelas pedras preciosas e o preço elevado a elas associado fez com que recentemente, no século XIX, se desenvolvessem novas tecnologias que possibilitam a produção de sintéticos e de materiais, por vezes de grande qualidade, para imitar as pedras preciosas. Assim, o seu estudo, a gemologia, sofreu também um grande desenvolvimento, de modo a possibilitar a caracterização, identificação e a distinção das gemas, das imitações e dos sintéticos. Muitas vezes usa-se o termo pedras semipreciosas para designar gemas, tais como a água marinha, a ametista, turmalina, a granada, o lápis lazuli, a turquesa e etc. E estas associam-se, em regra, preços mais baixos do que os preços aplicados às chamadas pedras preciosas, categoria onde se encontra o diamante, a pérola natural, o rubi, a safira e a esmeralda. Distinção entre pedras preciosas e semipreciosas é errada,
visto que o preço associado a uma gema depende muito do exemplar em questão. Por exemplo, um rubi de baixa qualidade, pouco transparente, com muitas inclusões ou com uma cor menos saturada, pode valer muito menos do que um bom exemplar de água marinha. Deste modo, não se aconselha o uso do termo semiprecioso. Os materiais artificiais são manufaturados, não tendo, portanto, origem natural. E entre estes distingue-se os sintéticos, que correspondem a materiais sintéticos pelo homem, mas que possuem a mesma estrutura e composição química que é o mineral natural inorgânico que pretende imitar. Por outras palavras, estes materiais funcionam como duplicados de gemas naturais. Ligeiras variações na composição química são permitidas, variações essas que podem traduzir-se em pequenas diferenças na refração da luz por parte dos dois materiais, afetando os respectivos índices de refração da luz, IR, bem como por deformações internas que podem provocar efeitos ópticos característicos. A identificação dessas características pelo gemólogo contribui para a distinção entre as duas pedras. As pedras sintéticas mais divulgadas são as espinelas, os diamantes, as esmeraldas, os rubis, as safiras, o quartzo e as opalas.